Deus, nosso Pai, Jesus, mestre amigo, te agradecemos, Senhor, por mais essa noite de estudo do Espiritismo e te pedimos, Senhor, que possamos levar todas essas novidades a todos aqueles que convivem com a gente. Que possamos ser aqueles esclarecedores, não aqueles chatos que querem empurrar para os outros aqueles que eles não querem ou que ainda não conseguem ouvir. Mas que possamos ser aquelas pessoas que no momento que alguém pede um esclarecimento sobre o Espiritismo, nós possamos esclarecer e incentivar a essa pessoa que estude. Que possamos sempre estar aqui, Senhor, em seu nome, reunido para o estudo do Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Rogério, falando hoje sobre o magnetismo. Boa noite a todos. O som tá bom? Tá bom, Ivan? Tá ouvindo bem? Eu ligo ela cedo. Hoje não vai ser uma palestra, pessoal. Vai ser um bate-papo, uma conversa, para que a gente fale de um assunto que o movimento espírita colocou meio de lado. Como colocou a Gênese, como colocou vários outros assuntos de lado, porque eu costumo brincar, e falei com o Wagner aqui agora, porque dá trabalho. E tudo que dá trabalho, o espírito humano, né? Talvez não você, mas a maioria das pessoas costumam declinar do convite, abrir mão, né? Principalmente quando dá trabalho e quando você assume realmente um compromisso. Né, lembrando lá do Pequeno Príncipe, não do príncipe, mas do Pequeno Príncipe, ele diz que você é responsável pelo que você cativa, né? Se cativou, trouxe para você, deixa comigo. Então é com você mesmo, aí não dá para abandonar o navio no meio da viagem, não dá para hoje não pude ir, hoje eu não posso ir, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu não estou bem, né? Hoje eu tenho outro compromisso. Não, quando você assume um compromisso com a outra pessoa e estabelece um vínculo de dependência, você se torna responsável. E algumas coisas dentro do Espiritismo passaram por esse processo. Dá muito trabalho, né? Nós já tivemos, por exemplo, um jornal aqui em Friburgo, do Movimento Espírita, que nós fazíamos 5.000 exemplares e distribuíamos no Sanatório Naval, na Polícia Militar, em todas as casas espíritas, com vários artigos, com material muito legal para estudo, chamava Jornal União. Né? E o tempo foi passando, né? A União dava um trabalho danado, a União dá trabalho, né? Passou para 4.000, para 3.000, para 2.000, para 1.000, e aí para de fazer. Por quê? Porque, nossa, tem que pegar, na época nós fazíamos lá em Petrópolis, na tribuna. Aí vinha pelo ônibus, você tinha que ir na rodoviária em Duas Pedras buscar, Roberto, botar no carro, aquele jornal barato, sabe, que sai a tinta? Aí a mão ficava toda preta, aí tem que distribuir, tem que separar, tem que distribuir, tem que botar no carro, tem que ir lá entregar. Isso dá um trabalho danado, é melhor parar. E assim nós fizemos, eu digo nós, porque, né, eu faço parte do movimento espírita, nós fizemos isso com várias coisas. Como o Laje dá muito trabalho, muita gente se afasta do Laje ou não entra, ou não trabalha no Laje, porque o Laje dá trabalho, né? Acredito que o São Vicente de Paulo, também segundo a irmã Adriana, dá muito trabalho, ou seja, estabelecer vínculo de dependência. Aquelas pessoas que estão lá hoje dependem da instituição, pelo menos momentaneamente. Então não dá para falar, hoje eu não vou, né? Hoje eu não posso, vou largar no meio do caminho, não dá. Então nós vamos falar da força do espírito. Esse é outro problema. Porque quando a gente fala da força do espírito, a gente pensa nos espíritos desencarnados. Nossos amigos espirituais, nossos mentores espirituais, os guias, os espíritos de luz. Esquecemos momentaneamente que nós somos espíritos e que nós também temos essa força. Nós temos o princípio vital, nós temos a força vital, nós temos vida. Eu gosto muito do exemplo bobo e bem assim, bem lúdico ao mesmo tempo, né, da mãe. Eu já contei isso aqui várias vezes, daquele moleque que sai ali fora, embora hoje eles saiam muito menos, né, porque a gente não deixa com medo e a gente não deixa eles saírem, mas antigamente, lá no século XX, eles costumavam pegar a bicicleta, sair pelo corredor e ir para a rua.
voltavam de noite só com a roda do olho limpa, assim, ó. O resto era poeira, terra. Mas hoje é mais complicado, hoje eles são mais limpinhos. Aí sai de bicicleta e sabe quando você anda em pé na bicicleta, que você força o pedal para subir o morro e o pedal escapulia? O pé escapulia do pedal e ela rodava e ia na canela, assim, Alberto, e pá! O moleque entrava pelo corredor morrendo. Você agora vai desencarnar. Porque ele vinha gritando, que dói muito. Eu não sei por que a canela é tão dolorida, né? E ele vem gritando, e a mãe, o que foi, meu filho? Ah, minha perna e tal. Ah, vem cá, vai passar. Se der um beijo, então aí é brincadeira, né? Aí para na hora de doer. E para. Então é manha? Não. Isso é energia, isso é amor, isso é carinho. Além de fazer isso, o que a gente está fazendo? Dispersando o foco da dor. Está doendo aqui, aí você faz assim, dispersa a energia, o foco da dor. E mais movido pelo amor de ver o filho gritando, desesperado com dor. Ah, vai passar, passa. Isso é magnetismo, isso é força, isso é a força do espírito. Que quando movido pelo amor, aí ninguém segura. Aí não tem jeito. Isso provoca transformação moral. Isso transforma o espírito humano quando você percebe a sua capacidade, a capacidade que você tem de intervir positivamente na vida do outro. Quando você se propõe, está doendo aonde? Eu vou aplicar um passe aí e vai parar de doer. Ah, mas isso é muita pretensão. Mas se eu for assim, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Talvez. Já começou mal. Mas eu vou fazer. Isso é fé nos seus potenciais. Até porque lá atrás nos disseram, vós sois deuses. Quando tiver fé, vão fazer coisas iguais às que eu faço e até maiores. E ele não brincava. Era verdade. E era sério. E como é que isso começa? Isso começa na casa espírita. A gente vai no centro espírita, ouve algumas coisas, sai do centro espírita discordando. Eu adoro quando as pessoas me mandam mensagem depois da palestra, mas aquilo que você falou, como é que é mesmo? Aonde eu encontro aquilo que você falou na palestra? Porque eu estou achando meio estranho, não concordo, é isso. Palestra é para isso, para instigar, para motivar, para incitar, para provocar. Tem mais alguma colocação? Não, né? Já tá bom, né? Instigar, provocar, sabe? Atiçar a curiosidade, a discordância. E a solução é simples. Vá aos livros. Vá aos livros e descobrindo alguma coisa, no meu caso, que eu disser, e que você olhar e Kardec não disse igual, ou alguma coisa diferente, por favor, me avise, para que eu não continue falando. Porque a fidelidade ao estudo, a fidelidade às obras fundamentais que a gente deixou de chamar de básicas, porque elas são fundamentais, elas fundamentam, elas são as obras que alicerçaram a doutrina espírita. E dali em diante, segundo os próprios espíritos superiores, nos deixaram um legado. Sobre essas bases há de se construir um maravilhoso edifício. Só que a grande parte do movimento espírita continua só com a fundação, só com as bases. Nós, em alguns casos, não levantamos sequer uma parede. Não fomos além um tijolo do que Kardec deixou. Porque a gente não pesquisa, a gente acha que isso é para o outro. A gente não trabalha, nesse caso de hoje, da nossa conversa, o magnetismo. Mas da onde você tirou isso? Isso não tem no Espiritismo. Nas 5 obras fundamentais, Kardec e os espíritos superiores fazem 368 menções a magnetismo. Mas e sobre o passe? Nenhuma. Todas as vezes que Kardec queria se referir ao que nós chamamos de passe hoje, ele usava a palavra magnetismo.
E o passista? Passista me lembra escola de samba, né? Mas o movimento espírita é o cara que aplica o passe. Mas para Kardec era o magnetizador. Era o magnetizador, porque ele magnetiza. Isso começa no centro espírita, você ouve, acha estranho. Isso não está lá, 368 menções só nas obras fundamentais. Não estou me referindo à Revista Espírita, que na minha opinião pessoal também é obra fundamental. Se colocar a Revista Espírita aí, talvez se aproxime lá de 1000 menções. Como é que eu descubro isso? Como é que é? Qual a diferença do passe para o magnetismo? Qual a diferença do passe para o passe magnético? Não tem diferença, a gente faz magnetismo. Só que com outro nome. E quando fala-se em magnetismo, os cabelos daqueles que têm ficam arrepiados, né? Ficam levantados. Mas a mãe faz magnetismo. Vai passar, vai passar, vai passar. Kardec diz assim, olha, lá no Livro dos Espíritos, comentário da pergunta 662, ele diz assim: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Nós quem? Nós, espíritos encarnados. Eu vou lembrar de novo, o Espiritismo veio para socorrer os espíritos encarnados. Por isso que Herculano Pires, lá no final da década de 70, disse assim: nós, movimento espírita, precisamos parar de fazer espiritismo de mortos e voltar a fazer espiritismo de vivos. Porque se você fala para a pessoa, enquanto ele está encarnado, e é muito mais fácil que eu estou vendo as pessoas, e nós nos comunicamos, né? Então, quando eu falo para o encarnado sobre o espiritismo, ele compreende, interioriza aqueles conceitos, estabelece como novos paradigmas, desencarna, volta para a pátria espiritual com aqueles conceitos. Quando ele volta de novo... Ué, Rogério, mas aí ele volta e esqueceu tudo de novo. Sim, ele volta e esqueceu tudo de novo. E aí eu conheço uma pessoa que aos 17, 18 anos, talvez, dentro de uma sala de aula lá no Colégio Municipal Rui Barbosa, a professora fez uma enquete. Qual a sua religião? Qual a sua? Qual a sua? Qual a sua? Chegou no Pierre, ele falou assim: eu sou kardecista. Eu quase caí da cadeira. Como é que é? Peraí, não, professor, peraí. Não vai adiante, eu nunca ouvi falar nisso. Ela falou: depois vocês conversam. Porque senão ia acabar a aula, né? E eu fui atrás dele. Meu filho, que negócio é esse? Nunca ouvi falar nisso. Kardecista. Não é budista, você... Não, é kardecista. Ele frequentava o Bezerra de Menezes, lá em Conselheiro, na Mocidade. E eu ouvi pela primeira vez sobre o espiritismo. E aquilo foi um choque para mim. Alguns anos depois... eu ganho um livro de presente da minha namorada na época, 1982. Ela me dá um presente de aniversário. Eu morava num sítio lá em São José do Ribeirão, sem energia elétrica. Não tinha o que fazer, vamos ler, né? Daí uns dias vem na casa da namorada, já chego na casa da namorada num sábado, 18, 19 anos, como é que o cara chega? Não, eu cheguei assim, ó. Aí minha sogra, espírita, alguns anos depois do Pierre, veio a minha sogra. O que você tem, meu filho? Você está branco, você está esquisito. Falando, olha, estou mal, estou vomitando, nossa, estou muito ruim. Tem receituário lá no centro, vamos lá que... Falei, ah, meu Deus do céu, mas namorado não contraria sogra. Depois de casado, tudo bem, mas namorando, não. Se não era para chegar às 10, ela mandava chegar às 8, né, do baile e tal, não tinha jeito. Então eu falei, vou. Num sábado vai eu, sento lá no centro. Agora é sua vez. Entrei numa salinha, tinha uma senhora sentada lá num degrauzinho assim, negra. Quando eu entrei, ela com uma voz forte. O que te traz aqui, meu filho? Minha sogra. Já acabou, parei de passar mal. Falei, já levei um susto.
Minha sogra que me trouxe. O que você tem? Tá passando mal? Tá ruim? Nossa, tá isso. Quando pergunta se tá passando mal, né? A dor dói, né? Falei, nossa, eu tô quase morrendo. Na época eu ainda morria, não desencarnava. Tô quase morrendo, tô passando muito mal e tal. Chama a Neuza. Eu falei, bem feito, viu? Mandou eu vir aqui, mandaram chamar minha sogra. Ele mandou chamar minha sogra. Ela, no caso, né? Mas o espírito que estava lá era uma entidade que se dizia homem. Ela entra e falou, já não falei que quando for dar presentes, principalmente da biblioteca, para perguntar a gente. Ah, tá bom, minha sogra falou, sentiu com a cabeça, e ele disse assim para mim, pare de ler o livro que você está lendo que você vai melhorar. Outro choque, parecido com aquele do Pierre. Como assim? Pare de ler, meu filho, porque você é um dos personagens desse livro, e isso está mexendo com seus arquivos de memória. Mas vai embora, pare de ler que você vai melhorar. Se você veio aqui para melhorar, pare de ler que você vai melhorar. Ele era bem objetivo. E eu saí dali a caminho da porta para me ver livre daquela situação, pensando comigo, Roberto, agora eu morro, mas eu leio esse livro até descobrir quem eu sou. Fui embora. Por que eu tive essas reações tão diferentes? E comecei a estudar as obras fundamentais e me apaixonei pelo Espiritismo. Porque um dia, eu entusiasmado nas reuniões na casa espírita, um espírito se manifesta através de um médium e diz assim, meu filho, calma, não se iluda. Você sabe, porque você já estudou isso em outro momento. E eu estudando Espiritismo. E comecei por uma mão boa, porque ela me deu todas as obras fundamentais em ordem cronológica. Facilitou? Facilitou. Já tinha estudado um pouquinho numa outra encarnação, já facilitou nessa. Na próxima, já pensou se eu me deparar de novo com o Espiritismo? Ué, sim. Porque de repente eu posso nascer na outra, lá na Palestina, ou na África, e virar muçulmano. Porque nós temos que passar por todas as experiências. Mas serei espiritualista. Porque eu terei lá no fundo, bem lá no fundo, noção de que somos espíritos imortais. E Kardec continua dizendo assim, a fé divina e a fé humana, está lá no capítulo 19, no item 12, né? Um espírito protetor, Paris, 1863, ele diz assim pra gente, a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. No fundo, nós sabemos que nós somos imortais. No fundo, nós sabemos que nós podemos, mas aí vem a falsa modéstia, o medo das pessoas, o que eles vão dizer, né? É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade. A gente traz a fé, nós não estamos falando da fé de crer em Deus, é crer em nós mesmos. Porque normalmente fala assim, você pode aplicar um passe aqui que eu estou passando, uma fala, quem sou eu? Quem sou eu, meu amigo? Eu também estou precisando de passe. A voz muda. A gente fica até mais, quem sou eu? Como eu gostaria de te ajudar, mas fé nos potenciais humanos, fé naquilo que Jesus disse, fé naquela capacidade que nós temos. Vai passar, e passou. Por que passou ali? Eu disse que porque ela ama o filho. O exercício do passe, o exercício de tratar das pessoas, desenvolve em nós o sentimento de amar. Quer que o passe dê resultado? Ame aquela pessoa. Olhe para aquela pessoa ali na sua frente e pense naquelas pessoas que você mais ama. Aqui é minha mãe, minha esposa, meus filhos. Aplique aquele passo como se você estivesse aplicando naquela pessoa que você mais ama. Não tem erro.
vai dar certo. E Kardec continua, agora no Evangelho segundo o Espiritismo. Definição de fé segundo Allan Kardec. Agora ele vai definir para a gente de que fé nós precisamos para acreditarmos em nós mesmos. Fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Sabe aqueles caras que falam assim, vai dar certo? Vamos fazer que vai dar certo. Fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. Quem a possui caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que executem grandes coisas. Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Sabe o que ele está fazendo com a gente? Introduzindo a gente para que nós percebamos da fé que ele está falando. O Wagner estava falando comigo aqui agora com os nomes científicos, essa capacidade que nós temos de nos melhorarmos. Lembra outro dia, na última palestra que eu fiz aqui, que eu disse que eu me irritei? E daí a pouco eu estava com dor de cabeça e de repente eu lembrei que eu era espírita e lembrei de Kardec. Falei, que negócio é esse? Pode parar. Pode parar. Sentei, me concentrei, fiz uma prece, parou a dor de cabeça e mudou o ânimo. Nossa, milagre? Não. Nós temos essa capacidade. E os amigos espirituais estão só aguardando você acordar. Vem cá, me ajuda. Por que eles esperam? Bata a porta e se vos abrirá. Busque e achareis. Peça e será atendido. Porque o primeiro movimento tem que ser nosso. Ah, eu vou na casa espírita, que aí os amigos espirituais vão me ajudar. E aí vem para a casa espírita. Ai, meu Deus do céu. Nossa, essa palestra não acaba nunca. Já tem 1 hora já que esse cara está falando. E amanhã, rapaz, eu tenho que ir lá de manhã. Vou fazer jejum hoje, que amanhã eu tenho que fazer exame de sangue. E a palestra está rolando. E os amigos espirituais ajudando aqueles que vieram, estão despertos, em oração, mudaram o seu estado, a sua sintonia, a sua, para ser mais kardeciano, a sua psicosfera, e abriram as portas para serem ajudados. Por isso algumas pessoas saem das palestras dizendo assim, o dia que eu vou lá, cara, eu saio bem. A semana anda melhor, sabia? Porque eles abrem a porta e deixam que esses amigos espirituais que estão ali batendo o pezinho, esperando para te ajudar, você não consegue. Ele não consegue te ajudar porque você não deixa. Você está refratário. Você está pensando em outra coisa. Você está em outra sintonia. Você está em AM e ele em FM. Não vai pegar, não tem jeito. Não tem jeito. Por que o centro espírita é silencioso? Porque algumas pessoas sabem que esses 20, 30 minutos, 10 minutos que antecedem a palestra é o momento de você chegar no centro espírita. Que às vezes o corpo chega, mas o espírito ficou lá para saber o resultado de Flamengo e Vasco. Chegou na confusão de tarde, chegou no sinal que fechou na hora que você ia passar. Aí você tem que chegar aqui, sentar e respirar, soltar o ombro. Sabe soltar o ombro? Coisa boa, chega a dar um arrepio, né? E oxigênio dá uma onda danada, hein? Se preparem. Porque se respirar fundo 3, 4, 5 vezes do jeito que eu estou fazendo, você... Ué, estou até tonto. É porque a gente não está acostumado com oxigênio. A gente respira só para se manter vivo. Aquela assim, ó. O ar entra sozinho, sai sozinho. Agora, quando você... Que coisa boa. E ainda de graça.
A fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. Quem a possui caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. Quando a gente muda o jeito de olhar para a vida, quando a gente muda o jeito de olhar para o Espiritismo, quando a gente para de decorar questões do Espiritismo e começamos a nos esforçar para perceber qual a finalidade, por que Kardec falou isso, por que os Espíritos responderam isso, o que eles queriam que eu entendesse, o que eles queriam me dizer, porque o Espiritismo é uma doutrina de experimentação, de você utilizar em você mesmo, de você se transformar, de você se beneficiar, de você se melhorar. O estudo do Espiritismo é a compreensão da finalidade primordial, principal, primária do Espiritismo, faz com que nós troquemos as lentes e nós passemos a olhar a vida, o sinal que fechou na hora que eu ia passar, a confusão de logo à tarde, o jogo que está transcorrendo. Nós começamos a olhar para essas coisas com outros olhos e elas passam a não nos afetar como nos afetava de forma negativa. Quando nós acreditamos realmente nisso, o mundo muda de cor. Aqui o pessimista, ali o otimista. O otimista é bobo? Não, o otimista olha a vida levantando de manhã sabendo que vai dar certo. Vai dar certo. Nós viemos aqui para dar certo. Esse projeto não tem equívoco, não tem erro de cálculo. Nós fomos criados para sermos perfeitos. Mais cedo ou mais tarde, vamos, de acordo com o esforço pessoal de cada um, sermos perfeitos. Lá no Evangelho, no capítulo 28, no item 77, Kardec diz assim: a par da medicação ordinária, ou seja, junto com a medicação ordinária, qual é? A nossa caixinha de estimação, né? Nossos vidrinhos. Se tiver uma tarja negra, então aí que a gente fica animado, né? Caixinha de remédio. Então ele fala assim, a par da medicação ordinária, que tem que tomar. Sentiu mal, primeira coisa, médico. Está passando mal, vai para o centro espírita? Não, você errou o caminho. Está passando mal, vai para o hospital, vai para a clínica, liga para o seu médico. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo, Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? O magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o Espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Mediunidade curadora. Quem nunca ouviu falar naquelas pessoas que aparecem ou apareciam mais por aí pelos rincões do país, lá onde não tinha médico, lá na roça, lá naquela cidadezinha, lá naquele interior, e que de repente ficava famoso, sabe por quê? Porque curava as pessoas. Não, curava as pessoas. Curavam as pessoas. Curavam as pessoas, as rezadeiras, né? Lá em Conselheiro tinha lá o avô, eu não me esqueci o nome dele, avô do senhor João Luiz Erdi, né? Minha avó levava os filhos lá e ele receitava umas bolinhas. Gente, minha mãe está com 92 anos, para minha avó levar ela lá, com 2, 3 anos, tem 90 anos. E ele dava umas bolinhas para levar para casa. Lá em Conselheiro, em Nárnia. E as pessoas ficavam boas. Mas sabe por que isso existia antigamente e hoje já não se ouve falar mais? Porque hoje tem médico, tem laboratório, tem análises clínicas, sabe? Você não precisa mais. Perdeu a utilidade. Cadê os médicos de efeitos físicos, Roberto? Transporte, materialização, traz a rosa da Europa, traz a pedra do fundo do Mar Morto, aqui em Araruama.
O Zé Grosso trouxe uma pedra que levaram para a UF e analisaram, ela era do fundo do Mar Morto e estava molhada ainda. Quase matou a evangelizadora do coração. Ela enfia a mão dentro de um saquinho de pano para distribuir chocolate para as crianças na festa de Páscoa na Casa Espírita e sente uma coisa molhada. Tira a mão. Gritando, logicamente, né? Despejou para ver o que era uma pedra. Aqui, não era Araruama, Saquarema. No Centro Espírita em Saquarema. O espírito brincalhão gostava de brincar com as pessoas, trouxe uma pedra. Cadê esses espíritos? Cadê esses médios de efeitos físicos? Não é necessário mais. Hoje a gente compreende, aceita o espiritismo através das obras fundamentais. Os efeitos físicos passaram. Não tem mais necessidade. Esses médios foram desencarnando e outros não reencarnaram. Cadê os médios receitistas? Desapareceram. Porque não há mais necessidade. Nós agora compreendemos que, a par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. As pessoas falam tanto aqui de prece, né? A Valéria fala, e o Sandro fala, e todo mundo fala de prece, e a gente, prece, legal. Faça uma prece do fundo do coração. Emocione-se com as suas palavras. Se deixe levar pelos arrepios que normalmente vêm quando os amigos espirituais se aproximam da gente. E daí a 2, 3 dias, pergunte à pessoa: melhorou? Sabe qual vai ser a resposta? Sim, eu melhorei. Ah, mas isso acontece por aqui, gente. Acontece aqui em Friburgo, em alguns lugares, sabe? Tem algumas pessoas que vão na Unimed visitar as pessoas e fazem uma prece e as pessoas melhoram. Os médicos hoje adoram as visitas religiosas. Os médicos, assim, é lógico que existem exceções, mas eles já, aqueles mais espertos, já compreenderam que o paciente assistido religiosamente e que tem fé, ele toma menos analgésico, ele reclama menos, ele briga menos, ele é mais empático. Talvez Kardec tivesse razão, né, Ângela? Porque nós temos nas nossas mãos esse poder. Só que a mão é só o direcionador, é só a mira, parte do coração. Sabe, você se coloca ao lado do leito, para um pouquinho, entra no estado de prece, e você se sente envolvido naquela atmosfera. E algumas dessas pessoas mais delicadas, com senso de percepção mais acurado, chegam a perceber o que o paciente está sentindo. E aí, depois de 2, 3 minutos ao lado do leito, aí sim, estabeleceu-se a relação magnética, você chegou realmente. Lembra dos 10 minutos antes da palestra? Vinha pegar um passo em você, Wagner, vamos lá. Não vai funcionar. Por que a gente sai daqui, aqueles que saem daqui da sala com cara de médium, já repararam? Que quando termina a palestra a gente faz cara de médium, levanta e vai ali para a salinha. Aí chega lá dentro, sabe, ó, nós já fizemos uma prece de abertura, 1 hora, 50 minutos falando de espiritismo, falando de evangelho. Chega ali dentro, sabe, quando fecha a porta e não chama vocês, sabe o que a gente faz? Uma prece. Para o espírito chegar, não são os espíritos, é o nosso espírito chegar. Que aí eu paro e falo assim, agora eu vou aplicar passe. Agora aquelas pessoas que estão na minha frente são da minha responsabilidade ou de minha responsabilidade.
É você se incorporar de você mesmo. E aí nessa prece, o que eu faço? No meu caso, cada um tem o seu jeito. Convido os amigos espirituais para estar ali. O amigo espiritual, o mentor espiritual, o guia daquela pessoa que está na minha frente e o meu. E o meu. Trabalho de equipe. Porque se depender dos meus fluidos, dificilmente, né, a pessoa vai sair beneficiada. Mas quando os amigos espirituais se aproximam, potencializam, direcionam, harmonizam esses fluidos, essas energias, e colocam no corpo? Não, colocam no perispírito. Por isso você sai do centro espírita com a cara assim, tomei o passe, não senti nada, não aconteceu nada. Ou não é? Ou alguém sente uma coisa extraordinária quando toma passe? Eu acho que não. Eu já entrevistei assim algumas 1000 pessoas depois do passe. Não foi nada, não sentiu nada, porque aí você vai para casa, chega em casa, come alguma coisa, abre a geladeira, fecha a geladeira, liga a televisão e tal, e daí um pouquinho você fala assim, eu tô bem hoje, rapaz. Porque leva um tempo. Porque o magnetizador, o passista, ou como você queira chamar, ele coloca as energias, os fluidos, no seu perispírito, na sua estrutura magnética, e leva um tempo para esses centros vitais que os orientalistas chamam de chakra, para ele absorver e chegar no corpo. Por isso muita gente toma um passe e logo depois, 1, 2, 3 horas depois, fala assim, nossa, aquele bolo que eu comi deve fazendo mal. Estou com uma dorzinha de cabeça. Quem sabe foi o passe? Mas passe faz mal? Se mal aplicado, faz. Mas os espíritos não vão deixar. Não. Vamos ver o que Kardec fala? Se os espíritos deixam ou não, vamos ver. Capítulo 19, a fé humana e a fé divina. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos, ou seja, convencidos da força que em si trazem, e se quisessem colocar, se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o aqui. Até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Conforme eu vou aplicando o passe, eu vou ficando melhor. Conforme eu vou dirigindo, eu vou ficando mais hábil. Conforme eu vou exercitando essa capacidade minha de beneficiar as pessoas com esses fluidos, eu vou gerando mais fluidos. Nós vamos habituando o corpo. E aí ele continua. Vou ver o tempo lá. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Gente, isso é o passe. Ele chama de ação magnética, os espíritos chamam, mas a gente apelidou de passe. Não tem nada demais. O poder da fé, daquele magnetizador, daquele passista, não é o da escola de samba, é o dali do passe. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Kardec não ia falar isso no Evangelho segundo o Espiritismo se ele não tivesse constatado. Até porque antes de começar, antes de 1855, ele foi magnetizador e era magnetizador há 35 anos. O próprio senhor Allan Kardec. Ele se declara várias vezes. Fui magnetizador durante 35 anos. Foi curado de um problema de oftalmologia pelo magnetismo. Ele declara isso nas obras fundamentais e na Revista Espírita. Vou ler de novo. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, do passe,
Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Olha o que nós temos nas mãos e não usamos. Não usamos. E aí, a gente toma um passe. O Ivan, o Luiz passa ali com as bandejinhas, com a caneca, com os copinhos, que agora são de papel, né? Nós estamos ficando mais ecológicos. A gente termina o passe, sai, chega ali na frente e vai embora. Que água é aquela? Água benta? Água... Não, é água magnetizada. Alguém foi ali dentro antes de começar a reunião, fizeram uma prece, ficaram ali em torno daquela bandeja e doaram fluidos. É uma magnetização genérica, ordinária, para que todas as pessoas que se beneficiarem, que usarem elas, sejam beneficiadas. Ah, mas é aquelas pessoas que trazem uma garrafinha e coloca lá. Aí é diferente. Porque aí eu tenho que saber de quem é a garrafinha. Por que, Anjo? Você trouxe a garrafinha e botou aqui. Ah, Rogério, olha, estou com uma dor nas articulações. Ah, tá. Então vou magnetizar a água da Ângela para as dores nas articulações. E aí eu vou magnetizar a água dela. Aí é a magnetização direta, magnetizar preparo da água. Que papel essa água tem? Água magnetizada, que papel ela tem? No nosso caso aqui dos passes, aquele que não está bem, que está... Ah, eu estou indo todo domingo lá no centro para tomar um passe para ver se eu melhoro. Qual o papel da água magnetizada? Olha só, agora é que nós vamos chegar lá que eu falei que será que os espíritos estão ajudando? Olha o que Kardec fala. Capítulo 8 do Laboratório do Mundo Espiritual no Livro dos Médiuns. Item 131. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Gente, isso é Kardec, Livro dos Médiuns. Como é que não tem magnetismo lá? Olha o que ele fala da água magnetizada. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Da vontade de quem? Do magnetizador. E aí ele continua ainda para complicar. Kardec complica a vida da gente. Olha só. O espírito atuante é o do magnetizador. Quem está magnetizando a água são os espíritos. Kardec não fala isso. Kardec fala assim, o espírito, está até em amarelo, o espírito atuante que está magnetizando é o do magnetizador. Ou a gente segue Kardec ou não segue. Ele está dizendo para a gente que quem magnetiza a água é o magnetizador. Agora, então, ele pisa no pé da gente, olha só. Quase sempre assistido por outro espírito. Se fosse sempre, o que ele ia falar com a didática dele? Sempre assistido pelos espíritos. Quase sempre assistido pelos espíritos. Por quê? Rogério, está na hora do passe. Eu levanto. Mais um dia de passe. Estou aplicando um passe na Ângela e estou pensando, vou descer, vou passar na padaria, vou comprar aquele pão de fermentação lenta, vou chegar em casa, vou fazer um misto quente. Qual o espírito que vai ajudar? Eles vêm passando, chega... Ah, esse aqui tá legal. Gente, é lógico. Nós fazemos assim... Você me vira, eu viro para alguém de vocês, me ajuda, por favor, eu preciso de ajuda. Ah, então tá, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí você passa, eu estou fazendo aquilo, aquilo, aquilo. Aí eu volto, me ajuda. Eu falo, não vou te ajudar. E ele diz quase sempre, sabe por quê? Porque olha só,
Se eu não faço uma prece boa e não convido os amigos espirituais, lembram que eu falei que no meu caso, quando eu estou ali dentro, que a Ângela ou quem for faz a prece de início dos passos, sabe o que eu faço? Convido os meus amigos espirituais e os amigos espirituais dos que vão tomar passe através de mim ou comigo. Todo mundo faz isso. Porque potencializa, porque melhora. Agora, se eu não estiver bem, se eles perceberem, esse cara tá brincando, né? Ele tá aqui, mas o espírito tá lá. Eles não vão, não tem atuação, não tem mágica. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. O magnetizador, ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo, parecido, com os fluidos do organismo, onde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigido, se faz. Não tem como ser mais claro. Se eu magnetizo a água e a pessoa toma a água e se sente bem, por que quando eu magnetizo a pessoa, eu não consigo atuar nos fluidos dele? Na composição orgânica, até porque nós somos quase água. Então fica fácil, né? Nós estamos magnetizando água. Água embalada por um ser humano, né? Porque nós somos quase água. E o que ela faz com a gente que está fazendo um tratamento toda semana? Você chega no centro, aqui. E aí senta ali para tomar o passe. Aí o magnetizador aplica o passe e você sobe um degrauzinho, melhora, né? Hoje é domingo, só vai voltar domingo que vem. O que vai acontecer? Durante a semana, o sinal vai fechar, a confusão vai acontecer, o salário vai atrasar, duplicado não sei o que, você vai... volta para o mesmo estado que você estava na semana anterior. Aí você vem e toma um passe, sobe o degrauzinho. Por isso tem gente que fala, eu tomo passe há 30 anos e não melhora. Não vai melhorar. Porque vai e vai embora, pode tomar passe o resto da vida, que não adianta. Qual o papel da água? Agora eu vou contar para vocês, talvez alguém não saiba. Vou até mudar o slide, porque ela tem um outro papel. Pego você aqui, aplico um passo, você sobe um degrauzinho. Aí durante a semana, você vai tomando um copinho de água magnetizada todo dia. E eu te mantenho no mesmo nível com a água. Porque ali eu coloquei todas as energias que você precisa durante a semana. E aí você divide aquele 500 ml em 10 copinhos, em 8 copinhos, em 7 copinhos, se for um por dia, toma. No outro final de semana, onde você vai estar? Um degrauzinho acima. Aí eu te pego de novo, passo, mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau, você chega e fala assim, tá ok, vai. Muito obrigado, eu estou curado. Não preciso tomar mais passe, porque agora eu estou bem. Porque quando a gente está bem, segundo Kardec, não precisa tomar passe. Mas já que eu estou aqui, já que eu saí lá de Conselheiro e vim aqui, já que eu saí lá de Muri, né, Ivan, e estou aqui, eu vou tomar passe. É o passe já que eu estou aqui. Se você está bem, não tem necessidade de passe. Vocês já me viram tomar passe? Porque vocês não prestaram atenção, que eu já tomei vários. Já tomei vários aqui, inclusive. O passe é uma transfusão de energia fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro do qual o companheiro de bem cede de si mesmo em teu benefício. Quando você aplica um passe, você está dando de você para aquela pessoa. Se aquela pessoa não está precisando, o que ela está fazendo ali? Gastando suas energias à toa. Gastando as energias que poderiam ser potencializadas para quem está precisando.
mas a gente veio do catolicismo, do protestantismo. Lá no começo do século XX, o movimento teosófico existia, de Ajahn Besant, de Krishnanamur. Lá no começo do século XX, o espiritismo não tinha passe. Era só palestra e estudo. Só que as pessoas não iam no centro. Porque a pessoa ia a primeira vez, palestrinha de 40, 50 minutos, boa noite, vão com Deus. Aí eu olhava para cada um, mas só isso? Não tem uma aguinha, não tem uma bênção, não tem uma imposição de mão, não tem nada. Estou meio sem graça, Alberto. Aí o espiritismo vai lá, em vez de buscar em Kardec, sabe o que eles fazem? Vão lá na teosofia, movimento teosófico, de Ajahn Besant, Krishnanamur, para você chegar em casa e pesquisar. E buscaram o passe. Foi assim que o passe chegou no espiritismo. Por isso que o magnetismo não veio. Porque nós não trouxemos o passe do espiritismo, nós trouxemos do movimento teosófico. E aí quando eu chamo os amigos espirituais, gente, o tempo está quase acabando. Quando você chama o amigo espiritual, sabe o que acontece com o passe? Isso aqui, ó. Eu estou lá aplicando o passe em você, dá para ver? Aqui sou eu aplicando o passe em você. E esse ali é quem? Pelo jeito ali branquinho, com a túnica, o que vocês acham? Acho que é um espírito desencarnado. Aí ele se aproxima e aplica um passe em você? Não. Ele aplica em mim. Por isso que eu falo, aplicar passe é o melhor negócio do mundo. Você não fica cansado, porque se você ficar cansado tem alguma coisa errada. Se você ficar exausto porque aplicou 10 passes, tem alguma coisa errada. Você não está fazendo direito. Porque os amigos espirituais, que tem um fluido muito etéreo, Kardec chama de quintessenciado, sutil. Se ele colocar direto em quem está desequilibrado, desarmonizado, com centros vitais congestionados, sabe o que vai fazer? Entra de um lado e sai do outro. Nós não conseguimos absorver. Ele coloca no médium, no magnetizador, eu humanizo esses fluidos, consciente de que estou sendo ajudado, e aí, através do magnetizador encarnado, você recebe os fluidos e não sente nada. Só daí 2, 3 horas. Esse é o passe misto. É o melhor passe que tem. Quando o magnetizador consegue cativar um outro espírito superior para lhe ajudar, para se compadecer do seu doente, Kardec diz. Porque o passe é aplicado ali, gente, no perispírito. O espírito, o perispírito e o corpo físico. O perispírito é esse grande desconhecido do movimento espírita, do espiritismo e dos espíritas. É o elo de ligação que liga o espírito à matéria. É um processo de mão dupla. Ele liga o espírito à matéria e a matéria ao espírito. Quando você espeta o dedo, ele leva a mensagem para o espírito. Espetou o dedo. Quando você se prepara para aplicar um passe, ele manda através do perispírito para o corpo físico. É hora de aplicar o passe. E aí quando você está consciente disso e vai aplicar o passe, convicto de que você vai ajudar as pessoas, sabe o que acontece? A barriga ronca. Ah, você está de brincadeira, ronca. Porque nós geramos aqui no centro gástrico as energias que nós vamos doar. Mas isso é só para instigar vocês. Porque nós temos ali os centros, que os orientalistas, os budistas, todos eles orientalistas, né? Trabalham, nós vamos trabalhar o seu chakra. Então nós temos lá, não vou olhar não, gente, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o umbilical e o genésico. Esses são os grandes centros. E aí quando eu atuo no movimento, né, no passe, você trabalha esses centros vitais. E aí você está sentado de frente para mim e as costas. Nas costas tem mais um monte. O humeral, o reverso do esplênico, que se o esplênico está aqui, o reverso dele está aqui.
o Meng, que é o reverso do umbilical, e o básico, que é o reverso do genésico. Mas para que você está complicando e falando disso? Para chamar a atenção de vocês. Sabe por quê? Porque quando eu comecei, ou quando eu começo a aplicar passe em qualquer casa espírita que eu vou fazer palestra, que eu faço, e todo mundo já deve ter visto, porque sempre tem um que fica com o olho aberto no passe, eu aplico o passe como? Sim, ó. Subo com a mão fechada e desço com a mão aberta, ó. E aí eu passo a mão aqui do lado, ó. Sabe por quê? Porque tem um esplênico aqui. E aí já começa a arrepiar, ó. Sabe por quê? Porque o meu organismo sabe que quando eu faço isso é de verdade. E aí nós temos coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico. E aí fica para aqueles que me veem aplicando passe. Para que esse cara faz isso? Porque existe uma coisa chamada passe dispersivo. Que aí você harmoniza. Isso existe um sistema aqui, ó, que gira assim, ó, sistema vital. Quando eu estimulo ele, ó, ele gira. Mesmo se tiver alguma coisa bloqueada, congestionada, ó, eu giro ele. Só que a energia passa por mim primeiro. Então eu saio muitas vezes melhor do que o cara que tomou o passe. E é isso, é teoria e prática. Sabe, fazer porque sabe o que está fazendo. Não porque o Rogério fez, aí eu vou fazer também. Porque o Wagner faz assim, eu vou fazer também. Porque fulano faz assim, eu vou fazer também. Não sei porquê, só porque fulano fez. Vá aos livros. E não precisa de um livro estranho, não. Kardec fala disso. E para terminar, gente, cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio, da sua harmonia. O Espiritismo auxilia no tratamento da consciência humana, lhe apresentando novos valores, educando o espírito. Dá para ficar bom sem tomar passe? Dá para ficar bom sem... Dá. É só você buscar o equilíbrio. O equilíbrio está nas nossas mãos. Não dá para empilhar essas pedrinhas pedindo às pessoas, me ajuda aqui, vai cair. Sou eu que sou responsável. Por que eu estou desarmonizado? Por que eu estou bravo? Por que eu acordei assim, sem motivo? Pare e faça uma prece. Lembra lá do benefício da arma poderosa que nós temos nas nossas mãos, que é a prece? Faça uma prece. Convide seu amigo espiritual, convide os amigos espirituais da casa, convide os amigos familiares. Funciona. Uma boa noite para vocês.